Reza comigo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria que você abrisse a sua palavra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Amém? Samuel disse a Saul: agiste como um insensato, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reinado não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração, e o constituiu príncipe sobre o seu povo, porque não observaste o que o Senhor te ordenou. Pode passar algumas folhas da sua Bíblia, vai para o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, para que nós entendamos toda a sequência. Muitas coisas acontecem até chegar ao capítulo 16. Agora nós vamos ver o versículo 1 do capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando ficarás chorando por causa de Saul, se eu mesmo rejeitei, para que não seja mais rei de Israel? Enche o chifre de óleo e vem, e eu te enviarei à casa de Jessé de Belém, pois encontrei um rei para mim dentre os filhos dele. Samuel ponderou: como irei? Se Saul souber, há de matar-me. O Senhor respondeu: leva contigo uma novilha e diz: eu vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convida Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade, apavorados, vieram-lhe ao encontro e perguntaram: é de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo para o sacrifício. Ele purificou então Jessé e os seus filhos e chamou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente diante do Senhor é este o seu ungido. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes seu aspecto, nem sua grande estatura, pois eu o recusei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Aminadab e o apresentou diante de Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Depois Jessé apresentou-lhe Sama, mas Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. Jessé apresentou seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não iremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aspecto formoso. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Palavra do Senhor. Qual é o tema do nosso acampamento? Os meus olhos te viram. Não é esse o tema?
Sim ou não? Amanhã esse será o tema da minha pregação. Amanhã eu vou falar sobre o tema geral do encontro. Mas hoje o tema que eu vou pregar é esse: homens e mulheres segundo o coração de Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso e diga: homens e mulheres segundo o coração de Deus. Diga para quem está do outro lado: homens e mulheres segundo o coração de Deus. Agora você vai falar uma gíria que o Padre Roger gosta muito. É nós, meu irmão. É nós, é nós. Nós estamos agora numa experiência diferente daquela que é a intenção do tema do nosso acampamento de Ano Novo. O acampamento de Ano Novo quer nos levar a ter uma visão de Deus, amém? Uma visão das realidades a partir de Deus, amém? O Senhor quer que nós tenhamos uma visão de esperança e expectativa do ano de 2026, amém? Porém, o que eu quero te revelar agora é o Senhor que está dizendo: os meus olhos te viram. Antes de nós vermos o Senhor, eu quero dizer essa palavra para você. Deus está dizendo: qual é o seu nome? Em casa tem um monte de gente dizendo o nome aí, pessoas no hospital, gente que está trabalhando nesse dia 30. Onde você está? Qual é o seu nome? O Senhor está dizendo: os meus olhos te viram. Você consegue alcançar a profundidade daquilo que o Padre está dizendo para você, agora em nome do Senhor? Que os olhos do Senhor estão agora sobre cada um de nós, que os olhos do Senhor estão nos vendo. Existe um salmo do rei Davi que vai dizer: os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração dos justos. Mas eu gostaria de dizer para você, agora, nesse exato momento, dos olhos do Senhor sobre nós como aqueles que são eleitos, escolhidos, separados para a eternidade. Mas antes da eternidade, para no tempo, no presente, nesse presente que se chama atenção, vigilância, nesse presente que precisa ser tomado nas nossas mãos, olhando para aquilo que é a realidade do passado, daquilo que nós já tocamos ontem, na pregação que eu fiz sobre o tempo, naquela realidade onde nós olhamos lá para o passado. Nós assumimos o nosso presente, e assumir o nosso presente é assumir que os olhos do Senhor estão sobre nós. Ainda que eu, ainda que você, ainda que nós nos sintamos improváveis, ainda que nós sejamos olhados pelo mundo, olhados por pessoas até mesmo da igreja, olhados por pessoas das nossas comunidades, da nossa paróquia, como aquela linguagem muito peculiar que o pai de 8 filhos diz para um profeta. O profeta o prova e diz assim: uai, tá todos os filhos, eu vou dar uma de mineiro, né? Uai, só, tá todos os filhos aqui? Ah, resta um que está cuidando das ovelhas lá no campo. Ah, é? Resta um? Então a gente não vai fazer a oferta, a gente não vai sentar à mesa para comer, enquanto aqui ele não chegar. Percebe que parece que Davi é o resto? Que Davi é desconsiderado? Até porque as características de Davi não eram características reais, de uma realeza. A característica para alguém assumir um cargo real, um cargo de governo, era do primeiro. Quando Samuel deitou os olhos dele, os olhos carnais, quando Samuel olha com os olhos carnais, olhos meramente humanos, sem olhar naquela que é a profundidade do olhar de Deus, naquele momento não era o olhar de Deus, e me entenda, Deus não estava rejeitando Eliabe, Deus não estava rejeitando nenhum daqueles outros, mas existia um propósito. Diga comigo: existe um propósito.
Amém? Diga, para a minha vida, para a minha história, para a minha escolha. Então, naquele momento, não é a história de Eliabe, não é a história dos outros 7 irmãos que está em evidência. É a história de quem? De cada um deles tem uma história com Deus. Cada um dos 7 não são rejeitados por Deus. Todos eles são amados por Deus. Mas naquele momento existe uma história revelada que diz algo para nós que estamos quase terminando um ano civil para entrar num ano novo. Os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. É o coração de Deus que está batendo aí? Tuque, tuque, tuque. O coração de Deus bate forte por você. Isso é uma vinheta na canção nova. O coração de Jesus bate forte por você. Então, é a história de Davi. E agora, eu queria que você tomasse posse nesse dia 30 de dezembro, dizendo, eu também tenho uma história. Muito mais do que dizer, faz assim com a mão. Eu quero tomar a minha história na minha mão. E quero tomar a minha história com Deus. A minha escolha. Deixa eu te dizer uma coisa, você não está aqui por acaso, amém? Talvez você até veio obrigado pela sua mulher, eu quero passar o ano novo na canção nova. Talvez você veio obrigado pelo seu marido, o seu filho, sei lá, você que é filho, veio aqui, está emburrado. Mas deixa eu te dizer, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, olha que gracinha, olhando para o padre. Um Davizinho. Nós não estamos aqui por acaso. Davi não estava no campo por acaso. Davi não estava distante da mesa do pai por acaso. Existia uma eleição. Deus queria mostrar para Jessé, os irmãos dele, e até mesmo para Samuel. Os meus olhos enxergam o que os olhos humanos não enxergam. Os meus olhos escolhem, o meu coração escolhe aqueles que talvez o coração e a escolha humana não escolheriam. Você percebeu as características de Davi? Você percebeu que o texto vai dizer... Ele era ruivo, de belos olhos, de aspecto formoso. Ei, que medo um sujeitinho de aspecto formoso colocaria diante de um exército? Vamos imaginar, meu irmão, posso falar alto assim? Vamos imaginar diante do gigante Golias, um jovenzinho formosinho, que formosura, com a tez rosinha, meio rosado, cabelo enroladinho, bonitinho. Um fofo. Você acha que ele colocaria medo num gigante? Não. Ele não seria escolhido pelos homens. Mas, como eu comecei a pregação, os olhos de Deus estão nos vendo, nos enxergando. O Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga. E a palavra, e aí você pode ir comigo no Novo Testamento? Não, talvez nem precise, se você quiser anotar, mas lá no capítulo 13, no versículo 22, dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está lá na Antioquia, e ele está fazendo uma pregação, e aí ele vai dizer, ele está fazendo todo um relato da escolha, ele está fazendo todo um relato da realidade do Messias, e aí chega aqui no versículo 22, ele vai dizer, depois de o destituiu Saul, Deus suscitou Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo o que eu desejo.
Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Mas pera lá, pera aí, Deus, que história é essa? Vamos ver os pecados de Davi? Podemos? Como é que pode um trem desse? Deus falar que Davi é um homem segundo o seu coração. Posso aqui apresentar alguns pecados de Davi? Veja só, primeira coisa, ócio, negligência do dever, a abertura para o pecado, o começo invisível. Veja só, lá, depois você pega os textos, eu não vou pegá-los porque o tempo é curto, mas você depois confira. 2 Samuel capítulo 11, começa com um detalhe. No tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E além de ficar em Jerusalém, ele não foi para a guerra, ele dormiu até tarde. Ele deve ter acordado pela hora das 14, 15 horas. Sabe aquela preguiça? Ócio. Isso é terrível para a alma. Deixa eu dizer para você, o ócio é terrível para a alma. Vamos abrir um parênteses aqui. Vamos falar para nós homens, que temos uma realidade de tentação na sexualidade diferente das mulheres. Quando a gente fica muito tempo na cama acordado, não começa a vir uns pensamentos, aí o negócio vai, começa a aquecer, e se você bobear, já era. É isso. Ócio. O ócio é terrível para a alma. O ócio é alimento para a carne. É claro, Tiago é artista, é músico. Precisa do ócio artístico, de um tempo de desligar o carro para escutar, para compor, para ouvir Deus, para ler a palavra. Esse é um ócio criativo. Ele é trabalho, ele não é preguiça. Eu preciso de um ócio, de um dia de silêncio, num mosteiro. Eu não estou lá com as pernas para cima, me coçando e rolando na cama. Eu estou lá para ouvir Deus. É um ócio. Para quê? Para que eu prepare bem os meus temas de pregação, para que eu escute a Deus, para que Deus também mova o meu coração nas áreas que eu preciso me converter, Mas o ócio de Davi não, estava todo mundo na guerra, Davi estava numa boa, comendo os manjares, bebendo os melhores vinhos, dormindo até tarde. O que acontece com Davi? Ele acorda e foi espreguiçar no telhado, na sacada, e quem ele vê? A mulher de Urias tomando banho nua. E aí o que ele faz? Manda chamar a mulher, se deita com ela. Ele era o rei, um homem segundo o coração. Que absurdo, como é que pode? Como pode um trem desse? Os olhos de Deus estiveram sobre este homem e ele foi escolhido. Então, ele, no ócio, ele negligencia o seu trabalho. Cuidado! Deixa eu te dizer uma coisa, na Canção Nova, o nosso pai fundador nos ensinou que o trabalho é santificado. O trabalho é instrumento de santificação para você também. Eu, como membro da Canção Nova, não posso negligenciar o trabalho. Eu até digo agora para os meus irmãos, quem está negligenciando o trabalho na Canção Nova, se reveja, porque vai cair. Porque é ócio. O ócio é porta aberta para a tentação, para a imposição dos vícios. E eu, apesar de, imagina, eu talvez assuma um trabalho que eu não gostaria na Canção Nova. Vamos imaginar, me colocaram num setor que eu não gostaria. Eu gostaria de estar fazendo isso, aquilo ali. Aí tá, eu não gostaria, então eu vou ficar enrolando. Só que eu aprendi com o Padre Jonas que o trabalho me santifica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar elementos de santificação naquilo que eu não gostaria de fazer e vou fazer da melhor maneira possível. Davi tinha que estar na guerra, Davi tinha que estar liderando, mas ele estava de preguiça. E aí o que acontece? Adultério, abuso de poder. Davi toma para si a esposa de um soldado fiel, Urias. A gravidade não é apenas moral, individual, mas ela é institucional.
Veja só, aquele que é segundo o coração de Deus, comete um pecado institucional, porque ele tinha autoridade para chamar a mulher, mas autoridade também para fazer o que ele fez com Urias. O ungido usa do poder que ele tem para se apropriar daquilo que não é dele. Meu Deus, isso é grave demais. Olha para o Brasil para você ver como que tem gente se apropriando daquilo que não é dele. Isso aqui traz condenação, se não houver conversão. Amém? Ou eu estou errado? Não estou. A palavra diz, esse é um pecado de rei, típico de quem se acostuma a não receber limites. Depois, mentira, manipulação, homicídio por procuração. Olha para quem está desse lado e diz, é um homem segundo o coração de Deus. Eita, você deve estar dizendo assim, eu sou até melhor sim, padre. Ihu! Eu nunca fiz isso aqui, o que eu faço é muito pouco, e tem gente que se justifica para não converter. Isso assim, eu não sou pior do que os outros, não é assim? Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja que está cheio de hipócrita. Eu vou te dizer o que o arcebispo Fulton Sheen disse. Na igreja está cheio de hipócrita, inclusive tem lugar para mais um, pode vir. Vem. Tem lugar para mais um, pode vir, seu hipócrita, ridículo. Vamos lá. Mentira, o pecado cresce, e para encobrir o pecado, Davi tenta manipular Urias, e ao falhar, Davi entrega Urias à morte. Trata-se de um padrão clássico. Quando a verdade deixa de ser amada, a realidade vira inimiga e se constrói narrativas. Nós estamos cheios de narrativas para se justificar aquilo que é injustificável. É o que Davi faz. Ele constrói uma narrativa. Ele traz Urias. A verdade se torna inimiga da realidade. A realidade vira inimiga. Orgulho, autossuficiência. E o que ele faz? Aí ele manda uma cartinha, já que Urias era fiel, gente, Urias era um homem fiel, ele não se deitou com a mulher dele naquelas 3 tentativas que Davi fez, porque a nação estava em guerra e ele era um soldado, e não era o momento dele ir para casa ter relação com a esposa dele, ainda que ele pudesse ter como marido, mas ele era fiel a Deus e fiel ao rei. E o rei era infiel a Deus e infiel a Urias. E aí o rei escreve uma cartinha, manda colocar Urias na frente da batalha. O que acontece? Urias morre. Olha só, adultério, mentira, manipulação, narrativa. Olha, esse é o homem segundo o coração de Deus. Você deve estar falando, onde você quer chegar, hein? Vou chegar lá. Calma. Depois, Davi comete um pecado de orgulho e de autossuficiência. 2 Samuel, capítulo 24, ele ordena o recenseamento. Por que ele ordena o recenseamento? Que ele queria saber o número de soldados que ele tinha. E o que isso significa? É um problema? Sabe por quê? Porque a partir daquele momento, se Deus não intervisse na vida de Davi, ele confiaria mais no exército do que em Deus. Amém? Você está entendendo? Sim ou não? Está entendendo? Nossa, mas ele precisava ter o domínio, ele é o rei, ele tem que saber quanto é o número da população, mas principalmente quantos são os seus guerreiros. Mas Deus disse, eu não mandei você fazer um censo. E aí, o coração o acusa, e ele confessa, eu pequei gravemente. O versículo 10 do capítulo 24. Aqui, o problema é espiritual. Contar com as forças como garantia, substituir a confiança na promessa, eu combaterei por cada um de vós. Veja só, fragilidade de governo também fazia parte da realidade de Davi e da sua também paternidade. Veja só, se você for ler os capítulos de 13 a 18, Amon, Tamar, Absalão, a gente vai ver que Davi, por vezes, ele é oscilante, não é?
dor real, afeto real, mas falhas em justiça, falha na disciplina doméstica. Ele não é simples em reduzir a omissão lá na casa dele, mas ele é claro em falhar em algumas realidades. Mas olha para quem está do seu lado, dê um sorriso para essa pessoa e diga: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: meu Deus, eu peço ao Senhor uma coisa. Nessa hora, que esse meu irmão, que essa minha irmã, possa entender que foi escolhido para ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Balança a mão desse irmão e diga: eu profetizo, os olhos do Senhor te viram, você está sendo visto, você é escolhido, você é eleito. Deus tem uma escolha sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão sobre você. Aleluia. Pode aplaudir a escolha desse irmão. Eu queria mostrar uma última coisa, que é até engraçada. Davi, lá no capítulo 21 do profeta Samuel, no versículo 11. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 11. Naquele dia, Davi se pôs a caminho para fugir de Saul. Ele estava sendo perseguido. E chegou à casa de Aquis, o rei de Gate. Os servos de Aquis disseram: não é este Davi, o rei do país? Aquele de quem cantavam em coro, dizendo: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Davi impressionou-se com essas palavras e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Apresentou-se alterado e nas mãos deles comportou-se como um louco. Eu fico imaginando o rei fingindo que estava louco, se arranhando. Olha aqui, ó. Ele começou a se arranhar, a babar. Olha que fingido. A babar, ele babava, se arranhava, se fingindo de louco. Olha que coisa. Deixava cair a saliva pela barba. Aquis disse aos seus servos: podeis ver que este homem está louco. Por que o trouxestes a mim? Será que temos falta de loucos? Já tem pouco aqui, vocês trouxeram mais um. Para me trazer, diz ainda este que não para de fazer loucura na minha presença. Para que entraria na minha casa? Igreja às vezes parece lugar de louco. E aparece muito louco, não é verdade? Davi está lá, ó, fingindo de louco. Mas olha para quem está do seu lado e diga: um homem segundo o coração de Deus. Agora vamos entrar, eu queria que você entrasse comigo nos olhos de Deus. Está disposto? Vamos olhar com os olhos de Deus? Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? E por que essa pregação precisa alcançar o meu coração e o seu coração e nos levar a um entendimento profundo para a nossa vivência de fé no ano de 2026? Primeira coisa, um homem e uma mulher segundo o coração de Deus não é aquele e aquela que atingiram o grau da impecabilidade, mas é aquele que luta para ser melhor. Davi não era um homem impecável, que não cometia pecado. Davi não era um homem que não tinha defeitos. Davi não era um homem que não tinha problemas temperamentais, problemas de caráter. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apesar dele, apesar de si mesmo, ele lutava para fazer a vontade de Deus. Isso diz de docilidade. Repita comigo: docilidade. 2026, eu preciso ser dócil a Deus. Vamos lá, Davi cometeu aquele monte de pecado que eu narrei ali, lá do capítulo 11, do segundo livro de Samuel. Pegou a mulher, primeiro, ficou na ociosidade, não fez o que ele deveria.
na sua função real. Depois, por causa da ociosidade, ele pecou contra a castidade, cometeu adultério com a mulher de Urias. Depois cometeu um pecado contra a sua instituição real, porque ele manda trazer Urias, e ele coloca depois Urias na frente da batalha para morrer. Então ele peca contra aquela realidade. E aí o homem segundo o coração de Deus, a docilidade. O profeta Natã é enviado ao rei Davi. E o profeta Natã chega e conta uma parábola. Por que Davi é segundo o coração de Deus? Porque ele é impecável? Porque ele é uma pessoa que não comete mais pecado? Ele não tem defeito? Ele não tem nada mais a trabalhar em si mesmo? Esse é o problema que muitas vezes nós temos encontrado na igreja. Pessoas que se acham prontas, preparadas, e quebram a cara, e cometem escândalos, porque já acham-se prontas, são os melhores, são os todos poderosos, são aqueles que são os grandiosos, os que nunca erram, são a medida de todas as coisas. Aí o profeta conta para Davi uma história. Existia um homem que possuía uma única ovelha. O vizinho dele tinha um pasto lotado de ovelha. Chegou visita na casa daquele homem que tinha muitas ovelhas. Ao invés daquele homem que tinha muitas ovelhas, pegaram uma ovelha do rebanho dele. Ele mandou pegar a única ovelha que aquele pobre tinha. Matou a ovelha, ofereceu a comida para os visitantes. Aí Davi se levanta como um rei justo e diz assim: este homem merece a morte. Aí o profeta fala assim: é você, bebê. Você, gatinho, que pegou a mulher do outro, com o seu harém, você vai lá e pegou a mulher de Urias e ainda mandou matá-lo. Davi não faz como Saul. Por que Saul foi rejeitado? Porque Deus não trabalha em coração orgulhoso, vaidoso, que não reconhece a sua fraqueza. Davi pôs-se de joelhos e clamou a misericórdia de Deus. Inclusive escreveu um salmo lindíssimo, que você pode pegar aí, você já deve ter rezado esse salmo inúmeras vezes. Toda sexta-feira nós rezamos na liturgia das horas este salmo. Olha qual foi o resultado da palavra acolhida. Samuel corrigiu muitas vezes Saul. Samuel corrigiu muitas vezes o erro de Saul, mas Saul continuou errando. Saul não foi humilde, por isso ele foi rejeitado. Padre Jonas tem uma palavra muito profética para nós dentro da Canção Nova. Não é Deus que nos desclassifica, somos nós que nos desclassificamos diante de Deus na nossa vocação, no nosso chamado. Não é Deus que me desclassifica. Quem se desclassificou foi Saul. Saul se desclassificou. Ele pecou e tal, e ali pecou contra Deus, contra o mandamento, consultou pessoas que não deviam, né, que invocavam espíritos. Saul ofereceu sacrifício sem ser sacerdote, ele quebrou alianças, mas se ele tivesse humildade, docilidade, Deus teria mantido ele no reinado. E aí olha o Salmo 50, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço. Isso aqui é o resultado. Por isso ele é um homem segundo o coração de Deus. E aqui eu estou abrindo a porta para que você peque, fique no pecado, depois fique, vai. Não, só estou te dizendo que o homem segundo o coração de Deus é aquele que vai crescendo em Deus, vai crescendo na docilidade. É isso que Deus viu. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Exatamente porque Davi é alguém que faz uma experiência verdadeira de ser alinhado ao coração de Deus. Não significa sem pecado. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus significa alguém que tem um coração alinhável, capaz de voltar, capaz de obedecer, capaz de se deixar quebrar, capaz de refazer o seu caminho. Talvez você chegou aqui na Canção Nova como Davi, mas eu quero dizer para você, os olhos de Deus estão sobre você e a escolha é sobre você.
O que eu estou falando aqui é sobre mim, é sobre você. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que tem um coração alinhável. Não seja inflexível, não seja insubmisso, não seja rígido, não seja orgulhoso, não seja vaidoso. Davi podia ter feito como Saul, já ali tentou matar profetas. Não, ele reza, ele reconhece e ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha iniquidade, o meu pecado está diante de mim, contra ti, só contra ti que eu pequei, eu fiz mal diante de ti, és justo na tua sentença e reto no teu julgamento, eu fui gerado na iniquidade, a minha mãe me concebeu o pecador, mas tu amas a verdade no coração. Um homem segundo o coração de Deus é aquele que tem coragem de encarar a sua verdade, encarar quem ele é, e dizer: Deus, eu sou um miserável, mas eu te amo, e eu quero ser melhor. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Eu sou um miserável, eu tenho esse pecado dominante aqui que está difícil eu conseguir a virtude para vencer esse pecado, mas eu te amo, eu não vou desistir, eu sei que os seus olhos estão sobre mim, eu sou um homem segundo o seu coração, você que é mulher, eu sou uma mulher segundo o seu coração, Deus. Então o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que tem um coração alinhável, uma mulher que tem um coração alinhável, capaz de voltar, capaz de obedecer, capaz de pedir perdão, capaz de se deixar quebrar, capaz de se refazer, de recomeçar, capaz de dizer: Deus, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Como diz Agostinho, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Deixa eu dizer para homens e mulheres escolhidos aqui, que estão em pecado com esse discursinho protestante: eu não vou me confessar para um homem, seu protestantezinho disfarçado de católico, sua protestantezinha disfarçada de católica. Deus está te dando uma chance no dia 30. Talvez tenha 30 anos que você não se confessa, vai criar vergonha nessa cara, 50 anos. Tá bom, você se decepcionou com o padre, problema, o importante é você e ele, é você alinhar o seu coração ao dele, é você refazer o seu caminho, é você sair da dureza do seu coração, é você dizer: Deus, o Senhor me escolheu e eu preciso honrar a minha escolha. Vai se confessar, se quebra, se refaça, se renove, não vire 2025 para 2026, nessa virada de ano civil, com esses pecados mortais que vão te levar para o quinto dos infernos, se você morrer com eles. Não brinca com a misericórdia de Deus. O homem segundo o coração de Deus é esse, ó. É esse. Vamos lá no Salmo 32. Olha lá, rapaz. O que esse homem segundo o coração de Deus vai falar? Olha só o que essa criatura abençoada chamada Davi vai dizer. É feliz aquele cuja transgressão foi perdoada, cujo pecado foi encoberto. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui o delito e cujo espírito não há falsidade. Para de fingir, seu fingido, sua fingida. Isso é uma estrutura de fins dos tempos. Paulo vai dizer que muitos viveriam a aparência de piedade, mas não seriam piedosas verdadeiramente no seu coração. Nós vimos ontem Simeão, um homem justo e piedoso. Um homem justo e piedoso. Veja só, nós estamos numa geração da ruptura entre a fé e a vida, do ateísmo prático. A fé é apenas um apêndice, um discurso, é um rito sem incidência na vida moral, sem transformação. Nós estamos numa geração anestesiada espiritualmente. O excesso de estímulo, o excesso de entretenimento, o excesso de tela, o excesso de ruído, o excesso de opinião. Eu tenho que dar opinião para tudo. A pessoa nem sabe a verdade, mas ela vai lá e dá a opinião dela. Ela escuta um absurdo que está sendo falado e ela assume aquele absurdo que está sendo falado sem averiguar.
a verdade, e ela vai lá e dá a opinião dela e começa a detonar, a destruir. Essa é a geração onde nós estamos. Opinião para tudo, o coração vai se tornando incapaz de fazer silêncio, e portanto Deus não é mais ouvido e não há obediência. Qual é a escolha? Você quer ser Saul, como Saul, ou como Davi? Deus não pode te obrigar, mas Ele está falando que Ele me escolheu. Ele está falando que Ele te escolheu. O que Davi tinha? Docilidade. Davi tinha capacidade de escuta. É preciso que a gente compreenda que o coração na Bíblia não é o centro das emoções, mas é o lugar das decisões, é o lugar das escolhas, é a sede da memória, é o lugar da consciência. O coração na Bíblia é o lugar do espaço da obediência. Um homem e uma mulher segundo o coração de Deus tem o seu centro interior orientado para Deus, o Senhor, mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às suas fraquezas. Ele sabe aonde Ele quer chegar. Você sabe aonde você quer chegar? Eu quero ganhar o meu primeiro milhão. Ganhe. Mas vai para o céu. Se for para você ir para o inferno, fica com o seu salário mínimo. O homem segundo o coração de Deus é aquele que luta interiormente contra si mesmo. Davi agradou a Deus não porque ele não caiu, mas porque caído ele não permaneceu aniquilado. Ele se humilhou na presença de Deus, ele se levantou, ele se ergueu, ele retomou o propósito, ele não foi rejeitado pelo Senhor, porque ele permaneceu humilde. O que verdadeiramente afasta de Deus não é o pecado em si, mas é a soberba, é a resistência à conversão e à correção, é a recusa da verdade. Você tem aprendido com as suas quedas, você aprendeu com as suas quedas, você amadureceu com seus erros desse ano de 2025 ou da sua vida toda, você enxergou Deus te conduzindo à correção, ao processo de uma mão estendida, de um abraço, um Deus te levantando, te sustentando. O Senhor é esse que olha para nós, acredita em nós e nos possibilita o caminho da transformação. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque dócil, humilde, capaz de escutar, de ressignificar sua vida, de se refazer, de se recompor, de retomar. Olha, gente, um homem capaz de reconhecer a unção naquele que estava perseguindo. Davi poderia ter matado Saul lá na caverna, quando Saul estava fazendo suas necessidades, mas não se toca no ungido do Senhor. Tantos católicos hoje tocando nos ungidos do Senhor, e aqui eu não estou falando que a gente tem que aplaudir pecados, aplaudir escândalos, mas espera lá, quantas pessoas falaram internet, publicamente, contra o Santo Padre, contra bispos, não reconhecem mais nem a unção eclesial, é ungido. Desculpa usar essa palavra, Padre Jonas, me perdoa, o Padre Jonas não gostava que eu falava algumas coisas, mas eu vou falar, tá? O sujeito pode estar na merda. Saul estava na merda. Estava mesmo, estava fazendo as necessidades. Davi poderia matá-lo, mas Davi não tocou nele porque ele era quem? O ungido do Senhor. Antigamente, esses dias eu vivi uma experiência muito interessante aqui na Canção Nova. Eu saí para cumprimentar as pessoas e tinha um senhorzinho, aí bem já fragilizado, né? Ele veio andando e tal, e eu percebi a admiração dele pelo sacerdote, que era eu. Ele nem sabia quem eu era. Eu estava lá, eu era um padre, e a família chamou para tirar uma foto comigo. Sabe o que ele fez? Tirou o chapéuzinho, em respeito à figura do sacerdote, para tirar foto comigo. Aí a filha colocou o chapéu. Ele tirou o chapéuzinho, para tirar foto com o sacerdote, porque reconhece. Desculpa, o sujeito pode estar na merda, igual Saul estava, mas ele é ungido. Cuidado, cuidado. Porque o homem segundo o coração de Deus consegue
enxergar a unção até no meio da merda. Cuidado. Cuidado. Eu preciso terminar. Mas eu queria que você entendesse isso. Os olhos de Deus hoje, nesse dia 30, estão sobre você. E Deus está dizendo, qual é o seu nome? É segundo o meu coração. Amém? Antes de você ver a Deus, Deus está te vendo. É segundo o meu coração. O que você vai fazer daqui para frente? Fica de pé. Eu saí domingo para conviver com um sacerdote do meu coração, um amigo. A gente precisa ter amigos de Deus, não é verdade? Amém? Os meus amigos, eu luto para que eles sejam sempre amigos de Jesus. Se aparece alguém na minha vida que não é amigo de Jesus, eu vou trabalhar para que aquela pessoa seja amigo de Jesus. Porque senão não vai dar para a gente ser amigo. Se não for amigo de Jesus, não tem jeito. E aí, esse sacerdote que eu saí com ele para conviver, partilhar, derramar o coração, né? A gente se ama demais. Um dia Deus me usou. Ele era um jovem, servo. Estava servindo na missão de Fortaleza e eu ia pregar. E eu passei e ele estava arrumando umas coisas e eu falei, ei, vem aqui. Aí ele, eu? Falei, Ele falou assim, nossa, o Padre Roger querendo falar comigo. Aí ele falou, deve me pedir para fazer alguma coisa, né? Carregar uma caixa. Aí eu cheguei nele, olhei nos olhos dele e falei assim, o Senhor está te vendo. O que te falta para você ser todo dele e vir para a Canção Nova? Para ser padre. Aí, cheguei no palco. Eu preparo as minhas pregações. Eu sou do método antigo, já tentei digitar, já tentei imprimir, já tentei usar. Eu escrevo. Caneta colorida, cada um tem uma cor, tudo para minha mente. Eu cheguei, rasguei a minha pregação e falei assim, não vou pregar o que eu preparei, eu vou pregar sobre Mateus 9, por causa de você. Deus te escolheu. Levanta como Mateus, deixa tudo. Primeira coisa, terminou o namoro. Procurou a Canção Nova. Hoje é sacerdote na Canção Nova. E um baita sacerdote. Um baita sacerdote. E eu voltando para Cachoeira Paulista, eu mudei para Cachoeira Paulista de volta essa semana. E aí na partilha do nosso coração, ele falou assim, que bom que você está voltando. E eu quero te apresentar uma palavra profética musicada, que é uma poesia espiritual. E nós entramos dentro da chácara, declarando isso aqui. É isso que eu quero viver como alguém que os olhos do Senhor olhou para mim e me escolheu apesar de mim, da minha miséria. O improvável. Não me deixa ir se você não for. Não me deixe estar se o Senhor não estiver. Não me deixe ter se não me tiver. Se é para me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é para naufragar, que seja no teu amor. Eu quero ir aonde você for, Jesus. Eu quero estar aonde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir aonde você for. Dá-me ouvidos para te ouvir. Um coração para obedecer. Formosos pés para te seguir. E olhos para te contemplar. Pois eu quero ir aonde você for, Jesus. Eu estou perdendo para ganhar. Eu estou morrendo para viver. Eu estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Eu estou perdendo para ganhar. Eu estou morrendo para viver. Eu estou gastando a minha vida para te obedecer. É isso que eu quero viver. Nada fora disso.
porque eu sou um homem segundo o coração de Deus. Você é? Levanta os seus 2 braços, fecha os seus olhos, fala para Deus agora que você entrega o seu coração nas mãos dele. Fala para ele: olha, eu tenho dado trabalho, eu reconheço. Às vezes eu tenho falhado, às vezes eu não tenho vivido aquele que é o seu propósito. Eu sei que os seus olhos estão sobre mim, eu sei que o Senhor me escolheu. Eu sou um homem segundo o seu coração, Jesus. Mas muitas vezes eu caí, muitas vezes eu voltei atrás em propósito, muitas vezes eu errei, muitas vezes eu segui as minhas vontades, muitas vezes eu segui o meu pensamento, muitas vezes eu não obedeci aquilo que o Senhor tinha determinado, muitas vezes eu não segui a sua orientação, muitas vezes eu me fechei às pessoas, muitas vezes eu virei as costas para outras. Quantas vezes, Senhor? Mas quando eu voltei, lá estava o Senhor, com seus braços erguidos, dizendo: você é um homem segundo o meu coração. Jesus está dizendo: você é uma mulher segundo o meu coração. Você que exerce um cargo de liderança, você que foi despertado para liderar, você que tem um cargo de governo, Jesus escolheu você, porque você é um homem segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração dele. Vai entregando agora a sua vida para Jesus. Eu quero ouvir a sua oração. Vai orando, vai entregando. Rendidos assim ao Senhor. Isso, entrega, vai. Entrega e deixa Ele conduzir. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Eu calo meu querer. Eu calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar.